Boa tarde, muito obrigado a todos que estão acompanhando o nosso seminário de pesquisa, Organização Profissional dos Operadores do Direito. Essa é a última mesa, a mesa de encerramento, uma conferência com o professor Gustavo Silveira Siqueira, que é professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ, é também bolsista do CNPq, bolsista JCNE da FAPERJ, e que tem se destacado, né, por se constituir uma figura dedicada à pesquisa na área do direito. Recentemente, né, publicou, fresquinho, né, fresquíssimo, um pequeno manual de metodologia da pesquisa jurídica, o roteiro de pesquisa para estudantes de direito, Gustavo Silveira Siqueira, pelo Instituto Pazes. Está aqui a capa do livro. Então, agradeço mais uma vez a sua gentileza, Gustavo, de participar desse seminário que é organizado pelo Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito. E você está com a palavra para nos apresentar aí um pouco da sua experiência, dessa transformação que nós podemos identificar hoje no campo do direito, né, que é essa passagem do bacharel em direito ao pesquisador profissional. Obrigado, Gustavo. Está com a palavra. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Confesso que eu vou falar para vocês hoje vou compartilhar com vocês algumas experiências pessoais, como pesquisador, como professor, e algumas também como membro da administração, né? Porque essas carreiras que existem no Brasil, a gente acaba tendo diversas funções, né? Então, eu vou falar um pouco para vocês o que eu já vi na CAPES, né? Eu fui coordenador adjunto da CAPES por 2 anos. Atualmente, eu sou coordenador da área do direito da FAPERJ e do programa de pós-graduação da UERJ. Antes eu não tinha nenhum fio de cabelo branco, mas eu acho que essa luz está me ajudando, não dá para ver nada. Então, agradeço a tecnologia aí, que mesmo sem um filtro aí, não dá para aparecer não, mas minha barba já está mais para branca do que para cor, enfim, para cor que ela nasceu. Mas, Pedro, eu também confesso a você que o meu ponto de vista também é marcado pelo que eu já participei, né? Eu já participei de mais de 100 bancas de mestrado, de doutorado, de graduação, né? Sei lá, já participei, sei lá, pelo menos uns 8 processos seletivos de mestrado e doutorado. Então, a experiência, o que eu vou falar para vocês não é uma experiência de pesquisa, né? Ou seja, não vou trazer dados para vocês, né? Mas vou compartilhar com vocês as minhas experiências pessoais, né? O José Eduardo Faria tem um texto de 2000, quando ele era do comitê da área do direito do CNPq. Nesse texto ele falava que 90% dos projetos enviados pelos doutores em direito ao CNPq não eram sequer projetos, tá? Esse era o retrato dos anos 2000, ou seja, os doutores em direito, 90% dos doutores de direito que enviavam projetos para o CNPq não enviavam projetos, enviavam qualquer outra coisa que não era projeto. Na minha experiência da FAPERJ, eu posso dizer para vocês que, usualmente, na área do direito, sobra dinheiro. Devemos falar, mas mesmo nas crises? Sim, com todas as crises que a FAPERJ tem, que o Estado passa, usualmente na área do direito não existem candidatos e candidatas habilitadas a receber os editais. Sejam porque tenham problemas nos quesitos formais de um edital, que acontece, a pessoa não vê junto um documento, não sabe o que precisa, seja no mérito, né? O que significa que a área de direito não é uma das áreas que mais recebe muito, mas grande parte daquilo que recebe não é sequer levado para avaliação final. Eu posso dizer para vocês
que 75% dos projetos enviados ao direito, à área do direito da FAPESG, sequer vão para o julgamento final. Tá? E daí vocês vão perguntar, mas por que isso acontece, né? Porque os professores de direito não ensinam como fazer um projeto de pesquisa, né? Assim, eu acho que fazer um projeto de pesquisa e fazer pesquisa é tão relacionado que às vezes eu vou até confundir as duas falas. Porque quem sabe fazer uma pesquisa sabe fazer um projeto, quem consegue fazer um bom projeto consegue fazer uma boa pesquisa, né? Então, enfim, voltando, por que isso acontece? Porque os professores de direito não ensinam, ou porque não sabem, ou porque não sabem e não querem saber, enfim, não vou entrar nisso. Eu até entendo que um aluno que faça a faculdade de Direito não queira saber o que é pesquisa, entendeu? Que ele quer se formar para ser juiz, promotor, que ele quer fugir disso. Eu até entendo isso, mas isso vai se refletir lá na frente também. Tá? E um outro fator que pode gerar essa não profissionalização é a contaminação do judiciário, etc, etc, né? Ou seja, o fato dele ser desembargador significa que na sala de aula ele vai exercer o poder desembargador, que não tem sentido nenhum, né? Ou que ele, pelo fato de ser ministro, ele tem que ter o artigo aprovado numa revista pelo fato de ser ministro, né? Isso, de fato, não tem nenhum sentido, tá? Mas o que eu encaro como o principal problema de tudo isso é a falta de transformarmos, como o Pedro me pediu para falar, o bacharel em pesquisador. Né? Essa pessoa que entra no primeiro ano de direito, né, usualmente sem muita noção, né, do que é pesquisa, do que é ciência, do que é pesquisa empírica, etc., e como que ele se transforma, ou como é possível se transformar no pesquisador. A primeira coisa, sim, é difícil. Sim, é difícil. Não é fácil ser pesquisador. Vocês podem imaginar a quantidade de problemas sociais, econômicos, políticos que a gente tem no Brasil, né, e como é difícil terem pesquisas sólidas sobre isso. Tá? Mas, de fato, é possível. Tá? Confesso a vocês que eu não me vejo em outra profissão. Eu, sinceramente, acho que ser pesquisador é a melhor profissão do mundo. Tá? Por quê? Porque a gente descobre coisas novas, se surpreende, a gente pode concorrer para editais para comprar computador, sala de pesquisa, pode ir para o exterior fazer eventos, cursos, pode dar palestra fora do exterior, pode fazer bolsa pós-doc, recebe dinheiro para fazer pesquisa, o Estado fala assim, olha, tal dinheiro faz a pesquisa. Então, assim, eu acho que é uma profissão espetacular, tá? Mas a minha visão é contaminada porque eu fiz mestrado, doutorado e doutorado sanduíche no governo Lula e no governo Dilma, tá? E confesso para vocês que mudou muito, né? Quando eu fiz doutorado, eu pude escolher se eu queria a bolsa da cápsula do CNPq. Hoje o aluno escolhe se tiver bolsa, né? Eu consegui fazer doutorado sanduíche com bolsa da CAPES, fiz todo o meu mestrado, fiz todo o meu doutorado, então eu consegui ter toda a minha formação me dedicando exclusivamente a fazer pesquisa, tá? Mas isso, o fato de ter esse suporte, esse financiamento público, né, esse investimento, não significa que eu aprendi metodologia de plano. Eu confesso para vocês que durante a graduação, durante a especialização, durante o mestrado, eu tive aulas de metodologia. E todas elas começavam com a ABNT. Tá? O que não faz sentido nenhum. Tá? O que não tem lógica nenhuma. Meus amigos, existe aplicativo que traz a comida na sua casa. Existe aplicativo que te aluga um carro. Você compra uma passagem de avião, você investe na bolsa com o celular. É óbvio que já tem aplicativo para formatar o trabalho. Eu não faço nota de rodapé, tem um aplicativo que faz. Na verdade, eu até faço, porque eu fico com preguiça, vou lá e falo, mas tem aplicativo para formatar, tem aplicativo para fazer nota de rodapé, tem aplicativo para colocar o trabalho da ABNT. Tipo assim, não tem sentido a gente ficar discutindo a ABNT, você gosta ou não gosta, a gente tem que cumprir, programa o seu computador e cumpre. Então, primeira coisa, eu me sinto enganado.
tá? O que eu aprendi de metodologia na faculdade, eu tive uma faculdade de direito bem tradicional, e no mestrado eu fui enganado, não tinha nada de metodologia. Eu fui aprender metodologia da pesquisa no doutorado, quando eu comecei a me interessar por história do direito, comecei a frequentar a faculdade de história, e daí eu fui entender as metodologias, o que estava ligado, o que era pesquisa, o que era fonte, o que era dado, como que metodologia existe em todos os trabalhos, como tem marco teórico, como tem hipótese, coisas que não se fala no direito. Tá? Usualmente a faculdade de direito, e aqui eu estou falando do geral, né? A gente tem professores como o Fontainha, o Pedro, que tem outras formações, que já formam pessoas diferenciadas nesse sentido, né? Diferenciadas não é um termo bom, enfim, especializadas nesse sentido. Mas a grande maioria, e eu estou falando de todas as faculdades do Brasil, eu não estou falando assim, não, você vai para tal faculdade que lá é bom, não. Você pode dizer a faculdade que for, lá tem professores mais tradicionais, mais conservadores, no sentido do ensino, e professores mais interdisciplinares com uma outra formação. Tá? Eu tenho colegas que dão aula na faculdade de Direito, igual se dava aula no século XIX. Tá? Joguem no Google, Faculdade de Direito, século XIX, até as carteiras são iguais, as mesas é tudo igual. Ele usa o manual, ele repete o manual, ele fica lendo o manual, né, e comenta da vida dele. Tá? Isso, de fato, não precisava... Assim, se for para ficar repetindo isso, não sei se precisa ter faculdade de Direito. Né? E talvez isso explique o que essa nova geração toda conectada não consiga suportar, às vezes, a sala de aula. Eu também acho que não conseguiria suportar. O professor lendo o código. Deixa ele ler o código aqui, eu vou fazer outra coisa. Tá? Enfim, e daí fiz meu doutorado, aprendi metodologia mais na faculdade de História, mas tive uma boa professora de metodologia no doutorado. Vi que tudo aquilo que eu tinha feito e escrito tinha que ser jogado no lixo. Tá? Então, grande parte das críticas que eu vou fazer e das críticas que eu faço no livro, Pedro, são confissões de um ex-criminoso. Tá? Porque eu, de fato, né, eu falo para os meus alunos, eu só aprendi metodologia no doutorado. Né? A minha monografia, enfim, felizmente ainda não entrou na internet, né, porque eu me formei antes dessa era digital. É tradicional, com histórico, com filosofia, que no fundo, se você espremer, não sai nada. No fundo, é papel e tempo da minha vida jogado fora. Tá? Enfim. E daí eu terminei meu doutorado, passei no concurso para professor da UERJ e fui dar aula de História do Direito, que era a minha área, que eu tinha pesquisa, né? Uma área extremamente interdisciplinar. Eu trabalhava com arquivos no Arquivo Nacional, fazia pesquisa com estudo histórico e geográfico, e eu comecei a receber alunos do mestrado e do doutorado que queriam fazer histórico no trabalho, falar de Grécia, de Roma, e eu falava assim, não, mas tá tudo errado. Ele, não, mas professor, eu vim fazer sua disciplina justamente para isso, porque eu quero fazer um grande histórico. Eu falei, não, tá errado, você não sabe história, você não sabe nada. Então eu vou fazer sociologia, mas você também não sabe sociologia. Né? Então eu comecei a ficar assim numa angústia, porque enfim, quem faz pesquisa história, né, geralmente escolhe um tema específico, um tema curto. Os livros de direito, os manuais de direito civil, constitucional, eles usam a faculdade de história como piada. Eles pegam um manual de direito civil, né, que começa a Grécia, Roma, Código Civil francês e Código Civil de 16 e Código Civil de 2002, eles usam como piada para falar como que se fazia história no século XIX. Tá? Ou seja, é vergonhoso. É vergonhoso. Aí eu falei, mas, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E mais ou menos em 2014, eu decidi dar aula de metodologia da pesquisa. E daí falei, não, olha, eu vou dar um semestre metodologia, um semestre história, porque eu não tenho como
contribuir para esses alunos, porque ele entra aqui na minha sala falando, olha, eu quero fazer um histórico de 4.000 anos, mas o meu projeto é sobre agravo de instrumento no STJ. Eu falei, não tem como, né? E comecei a dar aula de metodologia. E, Pedro, esse livro, ele foi um dos livros mais difíceis um dos textos mais difíceis da minha vida, porque ele é um texto que ele é meio um diário de confessando. Tu falou, olha, eu estou confessando aqui os problemas da pesquisa, o que eu vejo que está certo, que está errado. Tanto que eu fiz questão de colocar na primeira linha, olha, se você procura um livro com a BNT, você está no lugar errado. Não tem a BNT aqui, tá? Enfim. E daí algumas coisas, né, que eu acho que eu poderia falar das coisas boas e ruins, né, de você se transformar num pesquisador dentro da faculdade de Direito, né? Primeiro, voltando, é possível, é difícil, especialmente nesse governo. Não vou negar para vocês que quem se forma hoje, né, tem uma dificuldade muito maior de entrar na carreira, de conseguir uma bolsa, se forma no sentido de terminar o mestrado, o doutorado, a graduação, do que quem terminou há 10 anos atrás. Eu lembro que quando eu me formei, eu recebia edital de concursos para professor todos os meses. E ainda vem a pandemia, as duas pandemias, né? A de Brasília e a no Brasil inteiro para a gente. Tá? Mas, enfim, como, né? Fico imaginando para o aluno que está no direito agora, né? Como virar pesquisador, tá? A primeira dica que eu dou para todo aluno de direito é humildade. Primeiro, assim, se você não tem humildade, se você não assume que você não sabe alguma coisa, não tem como fazer pesquisa, tá? E a faculdade de direito usualmente forma os alunos para ter certeza. Então, eles fazem o trabalho para provar que A é igual a B, ou que X é diferente de Y. Tá? Então, assim, não é assim que começa. A primeira coisa é falar assim, o que eu não sei? Tá? E o que você não sabe, obviamente, vai limitar as suas outras ações. Né? O que significa? Se você não sabe história, não escreva sobre história, ou vai estudar história para escrever. Isso vale para sociologia, para antropologia, para estatística, para matemática. Um aluno que faz um semestre de história do direito não está habilitado, um historiador que faz um semestre de história do direito não está habilitado para advogar. Da mesma forma que vocês que fazem 6 meses de história do direito não estão habilitados para fazer história, nem sociologia, nem filosofia. Precisa de um aprofundamento maior, de orientação, de contato, pesquisa, etc. Então, a primeira sugestão é humildade. Né? Ou seja, procurar grupos de pesquisa, professores que realmente fazem pesquisa, usualmente pesquisa empírica, etc, etc. Tá? A segunda questão, pelo amor de Deus, vamos parar de acreditar em lei. Tá? A gente vive no Brasil e sabe que lei e realidade é completamente diferente. Daí o aluno vai escrever um artigo, cita uma lei do século XIX, ou do século XX, ou de hoje, e acha que as pessoas estão cumprindo a lei. A primeira máxima que recomendo para qualquer pesquisador é verificar na prática, né, seja nos tribunais, seja onde isso acontece, como que a lei acontece. E eu posso dizer para vocês centenas de leis que na realidade, entre aspas, na realidade, e no papel funcionam de forma diferente. Nós vivemos no Brasil, não preciso explicar para vocês, né? Então, eu não consigo entender, às vezes, quando eu vejo um trabalho que a pessoa fica citando lei. Na boa, não precisa citar lei, tá tudo online. É igual o aluno que vai comprar código hoje. Só comprar código para quê? Tem lá online. Né? Não tem sentido. Tá? Tem uma questão interessante, né? Teoricamente, o advogado ele tem que fazer todas as suas argumentações baseadas em provas. Né? Olha, testemunha disse isso, disse isso, disse isso. A faculdade de Direito deveria habilitar ele para isso. Mas quando ele vai fazer a pesquisa ou artigo, ele não precisa disso. Né? Daí ele fala assim, olha, o Brasil é o pior país do mundo. Né? Ou ele faz igual os ministros do STF. O Brasil tem 90% das ações trabalhistas do mundo.
De onde você tirou isso? Ah, tirei aqui, eu inventei. Ah, eu acho. Não existe eu acho na pesquisa. A gente trabalha com dados. Né? Sim, eu costumo falar para os meus alunos, eu não quero saber o que você pensa. Eu quero saber o que os dados permitem você pensar. Ah, professor, mas eu acho isso. Ah, mas daí você acha isso, eu acho outra coisa. Entendeu? Então, pesquisa, né? Pesquisador, parte dos dados. Não, os dados te mostraram isso. Tá? E pesquisa também não é julgamento. Né? Eu leio diversos projetos. Ah, eu quero provar que tal lei é inconstitucional. Eu falo, então você entra no judiciário, é porque lá que as pessoas decidem se é constitucional ou inconstitucional. Ah, eu quero fazer um projeto de lei. Vira deputado. A gente está aqui para pesquisar. A gente não está aqui para falar que é feio, que é bonito. A gente está aqui para pegar dados, para mostrar as contradições nas decisões, para sistematizar, para pegar provas. E, essencialmente, a função do pesquisador é inovar. Né? Você vê que, não só de pesquisar, acho que é do ser humano inovar. Não tem sentido, seja na graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, fazer uma pesquisa que é só de revisão bibliográfica. Ah, tal autor disse isso, tal autor disse isso, tal autor disse isso. Né? Eu acho que a característica inerente do ser humano é a inovação. Não tem sentido no mundo de hoje, com o Google, com ferramentas de busca, fazer um trabalho que é só repetir o que os outros já falaram. Eu acho que toda folha de papel, toda luz elétrica gasta, deve ter uma inovação, um novo toque, um novo olhar, novos dados, uma nova forma de interpretar. Tá? E é por isso que a função da pesquisa é majoritariamente criticar, né? Mostrar os problemas nas decisões, né? Mostrar as contradições nas decisões. Tá? Além disso, né, enfim, como que o aluno que está ali, né, ou seja, está na graduação, está no mestrado, consegue se transformar no pesquisador? Primeiro, voltando à questão, é difícil. Né? É difícil porque, de fato, confesso a vocês, vocês vão ter um bom emprego só no doutorado, no final do doutorado. E não vou enganar vocês, não. Tá? Vocês vão sofrer na graduação, vão sofrer no mestrado, vão sofrer no doutorado, podem fazer coisas maravilhosas durante o doutorado, podem fazer o doutorado fora do país, o mestrado fora do país, podem fazer um pedaço fora do país, mas, de fato, no nosso sistema, em outros países também, a habilitação para uma série de coisas só vem depois do título de doutor. Né? Então, depois do título de doutor, você pode concorrer a editais que eu já falei, né? Para comprar computador, para sala, para viajar, para tudo. Tá? Você pode orientar, participar de bancas, participar de eventos. Só que é um longo caminho até lá. Tá? É um caminho que às vezes não permite a dedicação exclusiva, você tem que dar aula, trabalhar para fazer a pesquisa. É um caminho que às vezes tem freios, né? Você não consegue fazer o mestrado agora, não consegue fazer essa seleção. Mas o que eu sempre recomendo é que façam uma equação. Primeiro, você tem que ter tempo para se dedicar para a academia. Lembre-se que os trabalhos que vocês estão escrevendo, eles vão ficar para sempre. Ainda mais hoje no mundo digital. E eles fazem parte da sua carreira. Quando vocês forem fazer um concurso para professor ou para promoção, esses artigos vão ser lidos. Os seus alunos vão ler esses artigos. Eles vão fazer parte de você. Então, sempre tenha muito cuidado com tudo que vocês escrevem e com tudo que vocês pesquisam. Isso não significa que vocês não vão errar, e vocês vão errar e vão rever, e tudo bem. E tudo bem, né? Mas sempre se lembrem que cada artigo é um degrau, é um tijolinho na carreira de vocês. Tá? E que ela só pode ser construída aos poucos. Da mesma forma a pesquisa. Né? Ela vai sendo amadurecida aos poucos, você vai aprofundando aos poucos,
você não conhece determinada área, você vai estudando aos poucos. Tá? A gente não pode dar um passo na pesquisa que a nossa perna não aguente. Eu recebi uma vez um projeto para analisar de uma menina que queria fazer uma pesquisa sobre a Suprema Corte Alemã, sobre o funcionamento e a decisão da Suprema Corte Alemã. Ela não citava nenhuma obra em alemão e ela não falava alemão. E o que eu pensei? Se for para falar o que você acha ou o que os brasileiros falam da Alemanha, não precisa. Já tem. Já tem um monte de coisa. Ou a gente faz pesquisa séria, né? Ou seja, dados primários. Né? Ou a gente, eu quero fazer de jeito comparado, o que é muito mais difícil, tem que aprender a língua. Professor, eu quero fazer história, tem que aprender história. Eu quero fazer estatística, tem que aprender estatística, senão isso não é sério. Tá? Sentar e falar, eu acho isso, olha, eu citei aqui 40 filósofos e eu sou o 41º. Isso é século XIX. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês imaginem um médico que queira saber se água de coco cura a Covid. Tá? Vamos imaginar... Água de coco não, fica muito avacalhado, né? Pegar esse... Cloroquina cura a Covid. Tá? Ele quer saber. Cloroquina cura a Covid. Daí ele vai ler 5 artigos que falam que sim, 5 artigos que falam que não. Se ele escrever o 11º dando a opinião dele, ele vai ser preso. Sim, nenhuma revista vai aceitar. Por quê? Porque para escrever isso, ele tem que fazer uma pesquisa. E os nossos alunos precisam entender isso. Eu não posso falar que o tribunal é lento, aqui é rápido, se eu não tiver dados, se eu não tiver de onde partir. Eu não posso falar que determinado ministro engaveta, se eu não falar, tá aqui, os dados. Né? A nossa opinião importa a partir dos dados que a gente tem. E é muito comum no direito eu falar, existe a 3ª corrente, a 4ª corrente, a 1ª, a 2ª, a 5ª é a minha. Não, isso não tem sentido, isso não é pesquisa. A gente tem que entender que pesquisa é essencialmente uma série que você não sabe o fim. Entendeu? Que você começa ali, você tem até uma hipótese de como ela vai terminar, mas você não sabe como ela vai terminar. Se você sabe, você tem que tomar muito cuidado, que isso pode ser um parecer. Tá? Enfim. Uma outra recomendação que eu vou dar para vocês, né? Procurem os eventos, os professores que são especialistas naquilo que você escreve, que escrevem sobre, que você pesquisa ou quer pesquisar, né? Acompanhe a literatura, acompanhe os eventos, né? Então existe um evento famoso no Brasil de Sociologia, um de História, um de Filosofia, vá se especializando durante o tempo. Isso não significa que você não pode mudar. Eu, por exemplo, comecei na filosofia do direito, né? E parei na história, mas eu não piso mais em nenhum evento de filosofia, tá? Isso é completamente possível. Mas vocês têm que entender que vocês têm que buscar profissionais especializados, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm um problema no olho, tá? Vocês não enxergam bem. Vocês vão no ortopedista? Não vão. Tá? Mas você quer fazer um trabalho de pesquisa empírica e fala com o professor de Direito Civil. Isso faz na monografia, faz no mestrado, não tem como dar certo. Então, se você quer fazer uma pesquisa, faça na área, conheça com especialistas. Tente fazer no alto nível. Não chame o professor para a banca, que você vai saber muito mais do que ele na banca, ele não vai conseguir te avaliar. Chame para a banca um professor, e agora com a internet isso fica mais fácil, que escreve sobre o tema, que pesquise sobre o tema. O seu trabalho é o seu cartão de visita. Né? Se você é mestrando, isso pode abrir a porta para o seu doutorando, para ser um doutorando. Se você é doutor, isso pode abrir para você ser professor em determinado lugar. Então é fundamental um planejamento. Enfim, óbvio que eu não sou coach aqui, né? Um planejamento que é uma coisa simples, né? Eu falo assim, olha, eu gosto de filosofia do direito, né? Eu gosto, enfim,
depende do grupo, né? Se você gostar de Habermas, vai para um lado, se você gostar de Hannah Arendt, vai para o outro. Mas escolha o seu grupo e vai atrás, vai pesquisando, vai juntando material, porque assim você vai ter noção se aquilo que você está escrevendo ou pesquisando, ou, enfim, já é uma coisa que está muito batida ou se é novidade. Tá? E posso dizer para vocês, pessoal, que a carreira acadêmica, de fato, abre portas para vocês irem para o mundo todo. Tá? E isso é uma coisa interessante também, porque nenhum espanhol que é brasileiro indo lá na Espanha para falar da Espanha para eles. Entendeu? Usualmente, eles querem ouvir como que determinado efeito acontece no Brasil, ou um direito comparado, né? Ou seja, você estudou muito bem a Espanha, estudou muito bem o Brasil e consegue comparar. Né? Porque, de fato, é muito mais difícil, né? A menos que a gente faça um doutorado fora, por exemplo, a gente conseguir dar diagnósticos possíveis de outro país. O que eu mais leio, todo ano eu leio um livro, uma monografia, uma dissertação de mestrado, falando de outro país, e a pessoa sequer sabe falar a língua. Não tem como. A gente não tem acesso aos autores que estão sendo lidos, o que importa, o que não importa, as decisões da Suprema Corte. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine um mexicano que vem ao Brasil, fique aqui uma semana no Brasil e pegue livros, vá numa livraria e pegue livros de direito constitucional. Ele vai ver na livraria lá um dos livros mais vendidos, se chama Eu Sou Foda em Direito Constitucional. Quer dizer, seja foda em direito constitucional. Ele vai pegar esse livro e vai descrever o Brasil. O direito constitucional do Brasil é assim. Tem sentido? Não tem sentido. Que é uma coisa completamente à parte. Então, para falar de outro país, para falar de outra área, a gente tem que conseguir entrar nela. Saber os autores que se falam, que se pesquisam, o que já está ultrapassado, o que não está. Né? Ninguém quer um trabalho sobre o que é o imperativo categórico em Kant, a menos que você pegue e inove dentro disso. Tá? Enfim, Pedro, acho que era isso, mais ou menos isso que eu ia falar. Enfim, se você quiser complementar alguma coisa, alguma sugestão, enfim, alguma pergunta, se alguma coisa que eu deixei sem passar, sem falar, por favor, e os colegas aqui também, fiquem plenamente à vontade. Opa, arrumar aqui, Gustavo, pô, uma maravilha dialogar com com um pesquisador, né, que tem essa consciência, né, do trabalho, né, e dos desafios de formação dos recursos humanos, né, Gustavo? Porque é com isso que nós lidamos assim mais diretamente. Eu queria fazer duas perguntas para você, são questões que você tocou e pelo menos na área do direito, assim, são duas coisas que ainda são muito estranhas, né? Que vários profissionais tocaram aqui, né? A primeira delas tem a ver assim, né, com a pesquisa e a docência, né? A impressão que às vezes eu tenho é que alguns colegas, né, da universidade, eles percebem esse trabalho, né, tanto na gestão, mas principalmente da pesquisa, e eu já ouvi, né, colegas falando isso, né, eles dizem que ocorre uma secretarização do professor, né, porque o professor precisa fazer o projeto, precisa depois, né, fazer o desenrolo para conseguir a grana do projeto, depois executar o projeto e, finalmente, prestar contas, né, desse projeto. Todo esse caminho, né, ele não é evidente, né, e ninguém ensina para a gente nada disso, né, na faculdade de Direito. Né, parece que esse universo, né, ele não aparece. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, inclusive para animar um pouco, na semana que vem nós vamos ter uma mesa na Unpox, que uma pergunta que você já deve ter respondido, né, se você trabalha ou só dá aula, né?
que tem a ver um pouco com isso, né? Que às vezes, muitas vezes, né, a pesquisa ela é percebida como um fardo, né? Uma coisa a mais para o professor carregar. E muitas vezes os colegas não reconhecem. Bom, na área do direito existem as hierarquias, né, que são próprias do campo do direito, né, e muito específicas no caso brasileiro, mas como é que você percebe isso na sua experiência? Né? Essa experiência essa pergunta que certamente, né, você já ouviu, né, se você trabalha ou só dá aula. Né? E a segunda pergunta tem a ver com esse aspecto também, mas por um outro viés, né? Muito mais a importância dos pesquisadores né, que se dedicam, né, a essa atividade, né, como sua atividade, uma das atividades importantes na sua carreira, no âmbito da gestão. Né? Eu tenho percebido, né, que para realizar, eu já tenho 9 anos, né, de Universidade Federal Fluminense, e desde que eu entrei na UF, eu só lidei com gestão, né? Muito ensino, evidentemente, muita pesquisa, mas muita gestão, né? Mesmo porque nós tivemos que criar muitas, né? Criamos um departamento, 3 cursos, 4, aliás, um instituto, enfim, são muitas iniciativas, né? E aí a minha impressão, Gustavo, é a seguinte, que quando nós temos pesquisadores na gestão, como os pesquisadores estão sempre cheios de coisa para fazer, eu tenho a impressão que eles buscam facilitar o trabalho. E quando você não tem pesquisador na gestão, é aquela ética, né, do cara que cria dificuldade para vender facilidade. É uma impressão, evidente, não é nada, né, não tem nada para demonstrar assim, específico, mas só uma impressão. E eu gostaria de te ouvir um pouco, né, sobre essa experiência, porque isso nos coloca efetivamente diante dos desafios da pesquisa, que é montar o grupo. Ninguém faz pesquisa sozinho, né? Então, isso é incontornável, né? Então, você animar, né, um público que vem socializado com a ideia de contraditório para fazer ciência, né, é um osso duro de roer. Então, gostaria de te ouvir um pouco sobre esses dois aspectos, né? Os pesquisadores na gestão e essa ideia da pesquisa como um trabalho a mais. Como é que isso aparece para você e na sua relação com seus colegas? Pedro, bem interessante o que você falou. Primeiro, assim, você já roubou um pouco do que eu ia responder. Assim, eu não faço pesquisa sozinho. É impossível. Pesquisa, seja no direito, seja nas áreas médicas, seja na farmácia, seja história, é feita em grupo. Né? E, se puder, em grupo interdisciplinares. Então, no meu grupo de pesquisa tem sociólogo, tem historiador, tem gente formada em direito, tem de tudo. Né? E assim a gente consegue dividir burocracia, né? Ou seja, preencher lá a tabelinha da FAPERJ, do CNPq, consegue prestar contas, né? Que eu acho que às vezes é até pior. Né? Então, assim, eu não consigo enxergar futuro para pesquisa no direito se não for coletiva. Né? Por quê? Porque a gente é formado numa tradição, ou pelo menos estou falando da minha experiência, que o pesquisador ele sentava numa mesa ou ele ia para um sítio com 40 livros e pá, nascia ali a pesquisa. Né? Acho que essa noção não corresponde mais. Né? Então, hoje, pesquisa é em grupo, é grupo interdisciplinar, é dividir. Eu tenho uma... Agora ela é pós-doutoranda, que trabalha comigo desde a graduação, né? E eu costumo falar que ela sabe mais de CAPES, de FAPERJ, de CNPq, que a própria CAPES, a FAPERJ e CNPq, que mudam as regras toda semana. Né? Então eu divido com ela essas funções e com mais outros colegas, né? Enfim, somos todos colegas. Né? Então eu só consigo responder isso dizendo que, olha, pesquisa é em grupo. E confesso para você, Pedro, não sei se eu tenho sorte lá na UERJ, mas eu costumo dizer que em sala de aula o meu tempo é de 10% ou 5%. Né? Eu consigo ter em sala de aula muito pouco, divido o meu tempo entre pesquisa e a segunda questão, que é a burocracia. Tá? E essa questão de
trabalho da aula é muito típica dos cursos de direito, né? Você não pergunta para o historiador se ele trabalha ou para um professor da engenharia, né? Mas eu tenho percebido que isso está mudando muito, né? Existe uma profissionalização dos professores de direito que, se a gente olhar de 10 anos para cá ou de 20 anos para cá, aumentou muito, né? Então, eu vejo isso como um cenário bom, apesar do número de faculdades ter crescido em qualidade não tão bom, né? Mas acho que, enfim, nesses pequenos universos, a qualidade aumentou. Em relação à gestão, Pedro, isso é uma coisa que eu também sempre pensei sobre isso, né? Ou seja, a gente já faz pesquisa, a gente já dá aula, tem que fazer gestão. Mas eu acho que politicamente isso é importante, né? Porque nós, pesquisadores, quando assumimos os cargos de gestão, seja de pós-graduação, seja de departamento, seja de direção, nós conseguimos dar um ar acadêmico para aquilo lá, né? Para onde a gente está. E é muito melhor ter um pesquisador ou conversar com um pesquisador do que ter lá sei lá, um advogado tributarista, por exemplo. Né? Enfim, estou inventando aqui, né? Ou sei lá, ter um professor de medicina legal, né? Ou seja, é fundamental que a gente dê à cara das instituições uma cara também de pesquisa. Por quê, Pedro? Porque elas foram administradas nos últimos 20, 30, 40, 50, 100 anos por um perfil que não necessariamente pensava em pesquisa, pensava em criar institutos de pesquisa, né? Então, eu acho que nós somos uma geração que, felizmente ou infelizmente, temos que aceitar esses encargos, literalmente, para dar à universidade, especialmente às faculdades de direito, né, que eu acho que é o nosso problema mais próximo, um ar acadêmico, né? Eu consigo perceber, quando eu entrei no programa de pós-graduação da UERJ, Pedro, o programa tinha 13 bolsas de mestrado e doutorado, 13 bolsas. Hoje a gente tem 63. Né? Ou seja, é só uma gestão acadêmica que vai pensar nisso. É só uma pessoa que foi bolsista que vai falar assim, não, cara, a primeira coisa que eu tenho que arrumar aqui é bolsa. Né? É só uma pessoa que fez o doutorado sanduíche ou que estudou fora que vai falar, não, eu tenho que estar captando verba aqui para isso. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que sofrer com esse ônus para plantar sementes para pesquisa no país mesmo, né? E de fato eu acho que isso tem promovido muita mudança, né? Se eu olho para uma faculdade de Direito há 10 anos atrás e olho hoje, eu acho que ela já mudou bastante. Ô, Gustavo, eu chamei o Fernando para bater uma bola aqui com a gente. Eu Já tô que ele vendo. fez essa ponte, eu botei ele para. Foi promovido, como nós costumamos dizer. Então, eu queria passar aí a palavra para o Fernando, né? Que é um pesquisador profissional também, e se ele pode, né, fazer alguma pergunta aí para o Gustavo. E aí, Fernando? Bom, primeiro, obrigado, Pedro, por esse chamamento em cima da hora, não é isso? Mas só aceitei porque o convite é seu e é para trocar ideia com o Gustavo, que é um amigo, que além de um amigo, é um parceiro acadêmico, tá? A gente comunga vários interesses, troca bibliografia o tempo todo. Então, a pesquisa empírica em direito, para mim, na sociologia do direito, para ele, na história do direito, é um interesse comum que a gente alimenta. Muito ansioso, né? Ele já atua aqui na nossa especialização em política e sociedade, e eu estou muito ansioso para começar a atuar lá no direito, na dele, em ensino e pesquisa em direito, não é isso? E, claro, fora isso, eu tenho aprendido muito com o Gustavo, né, da vida institucional uergiana. Não é isso? É alguém que o Gustavo ele foi bastante humilde ao descrever o que ele faz dentro da UERJ em termos de contribuições institucionais. É importante ficar claro aqui para todo mundo que escuta, né?
o quanto o Gustavo, veja só o que eu estou querendo dizer, isso é comum em várias universidades, notadamente em universidades que têm faculdade de direito forte, que é o caso da UERJ, entendeu? Quem vocaliza o direito para a administração central, né? A faculdade de direito, em cima dela, sempre tem uma expectativa muito grande. Primeiro, por um enunciado sobre o que o direito preleciona acerca de determinada matéria em discussão, revalidação de diploma, orçamento, etc. Segundo, quais os contatos, e veja, a nossa faculdade de Direito, da UERJ, tem aí, em atividade, 2 ministros do Supremo, para ficar no número de autoridades, tá certo? Que podem intervir em favor da universidade. Então, assim, esse esquema clássico, né, foi muito alterado com a presença de um jurista, ou seja, não sei se jurista é a palavra mais correta, mas de um professor da Faculdade de Direito, tá? Coordenador do programa e que trouxe aporte, tá certo? Quadruplicou, quintuplicou o número de bolsas, subiu a nota, entre outros aportes, e que é um acadêmico, ou seja, alguém absolutamente formado e entretido dentro de moralidades acadêmicas, então consegue falar com outros colegas cientistas dentro da sua própria linguagem, tá certo? Então, Gustavo, ele tem, além dos méritos que ele tem na FAPERJ, na coordenação do programa, ele tem méritos de estar produzindo dentro da universidade uma renovação em termos de expectativa dos não-juristas da universidade em relação aos juristas. Tá certo? Hoje há a reconstrução de todo um espaço institucional, tá, dentro do qual os juristas eram vistos como peças muito importantes, uma faculdade queridíssima, antiquíssima, uma faculdade, né, quer dizer, não está longe dos seus 100 anos, tá? Mas que agora tem um aporte academicamente qualificado, e o Gustavo foi peça-chave nisso. Então, primeiro, eu acho importante corrigir a extrema humildade com que ele descreve o impacto dele no mundo do direito hoje. Eu queria só trazer mais esse. Em segundo lugar, eu fiquei fazendo aqui com uma reflexão, tá? Porque assim, a gente conversa muito, Gustavo e eu, e acompanha as agruras de Gustavo, tá certo? E aí os retornos que o mundo acadêmico dá especificamente para a faculdade de Direito. Ou seja, você é coordenador de um programa e, de repente, você descobre que existem exigências vis-à-vis do fomento, da acreditação, da qualificação, aos quais os seus colegas têm que se adequar minimamente. E bater cabeça com essas pessoas que vão olhar para você, que não é desembargador, que não é promotor, que não é ministro, tá certo? E vão ter que minimamente dizer, poxa, assim, esse tal de Gustavo, essa tal de CAPES, esse tal de CNPq, essa tal de FAPERJ, devem ter alguma razão. Esse negócio de qualis, isso aí, pô, isso pode significar alguma coisa, quem sabe, não é isso? Então, assim, administrar essa dura tensão no seio de uma faculdade de Direito, mas que, a meu ver, ela assim, no mínimo, torna as coisas menos piores, tá certo? Eu queria, Gustavo, te provocar, dentro da tua experiência, tá, a tentar imaginar esses 2 quadros, vamos dizer, o quadro ruim e o quadro menos pior. É assim que eu vou pintar esse quadro. Tá? O quadro ruim é a área de direito sem as exigências das agências de fomento, que são geralmente generalizadas, que não são conduzidas pelos juristas e tampouco pelas humanidades, e assim é o mundo, entende? Os sociólogos, antropólogos, historiadores e juristas não conduzem as políticas científicas nos grandes centros de pesquisa do mundo. No Brasil não é diferente. Quem manda no CTC da CAPES, quem manda nos comitês do CNPq, tudo. Não são as humanidades, e muito menos é o direito. Tá? As autonomias conquistadas, elas são sempre extremamente mitigadas, são pequenas. Então, são regras que vêm de uma moralidade que não é nossa, às quais algumas áreas se adaptaram com alguma proeza, história, sociologia, antropologia, parar de escrever livro, começar a escrever artigos. Então, o nosso esforço foi feito, está completo. A gente já provou que pode fazer ciência como os cientistas duros fazem, do ponto de vista da obtenção das acreditações. A gente já fez esse esforço, já provou. Os juristas, eu acho que o processo está em andamento. Tá? Agora, é o seguinte, qual é a alegoria aqui? A alegoria aqui é a maneira como os juristas se adaptam a isso, entendeu? E as inúmeras imposturas que são praticadas, e assim, se são realmente imposturas ou não, mas, a meu ver, esse segundo quadro é bem menos pior, que é a necessidade de ocupar espaços que rapidamente são vistos pelos juristas com a sua reconhecida e conhecida
moralidade instrumental, eu tenho que ocupar esse espaço, eu tenho que ter esse índice, eu tenho que ser o mais produtivo do programa. Tá? Isso é, no mínimo, menos ruim e contribui, sim, para uma reorganização moral, tá certo? E no sentido profissional, no sentido de moralidade profissional, mas ainda assim uma reorganização moral do direito, entende? E aqui nessa mesa, diferente de outras mesas, a gente está falando, Gustavo, de colegas teus, também são meus, né? Eu sou duplicado no programa de Direito, mas mais teus, que você é duplicado e é professor de um departamento da Faculdade de Direito, eu não sou, tá? De colegas teus que são operadores e também são professores, entende? Então, assim, estamos falando do cara que é desembargador, que tem 1001 atividades, ou do cara que é procurador do Estado, advogado, atua ferozmente na política e publica 5 artigos por ano, qualificados. Qualificados. Sei lá da qualidade desses artigos, mas talvez fosse melhor do que a cada 5 anos ele ficar só reeditando seu manual, entendeu? É o que eu tenho a dizer, Gustavo, dialogando com essa mesa que o Pedro organizou, acho que de maneira muito feliz, tá? E meio que deixando também, nessa pergunta, uma mensagem final do evento, tá? Que vai em direção à ideia de que eu acho que Pedro, depois desse evento, se coloca como uma importante liderança, tá? Na formação e na organização, tá? Do campo acadêmico do direito brasileiro. Tá certo? É mais só do que na sociologia do direito. Isso é uma coisa que já era, entendeu? Já havia se consolidado. Tá? Esse evento coloca o NSD e o Pedro numa posição de fortíssimos organizadores, tá certo? Sobretudo de um diálogo qualificado, tá? Entre os pesquisadores e os seus colaboradores, para não chamar essas pessoas, que são de verdade importantes para nós, de objeto de pesquisa. São nossos colaboradores, são nossos interlocutores. Obrigado, Pedro, por mais essa surpresa, muito feliz de poder dialogar aqui direto com você. Já, poxa, nesse evento é a 4ª vez, mas aqui nesse evento com o Gustavo. Parabéns a você, longa vida ao NSD. Valeu, Fernandão. Vou passar a bola direto aqui, ó. Aqui é 2 toques. Fontainha, eu não sei se isso foi sorte ou se foi azar. Em 2015, o programa da UERJ era nota 6 e ele despencou para nota 4. E daí eu fazia parte do colegiado de pós-graduação e me indicaram para ser coordenador. E eu deixei muito claro, eu falei assim, olha, a questão é o seguinte, nosso programa é nota 4 agora. A gente tem 2 opções. Ou a gente vai para cima, ou a gente corre risco de perder o doutorado. A gente só pode ir para cima seguindo as regras, né? Então, todo mundo aqui é formado em Direito e sabe que o que está regulando tudo isso são, nem para todas as instituições, né? É claro que a gente sabe que tem algumas instituições mágicas no sistema, mas tem que seguir a regra. Então, quando eu assumi o programa, eu tive esse embate com esses juristas, né? Tipo, o desembargador, o grande advogado, enfim. Eu falei assim, olha, é o seguinte, ou eu faço, segundo as regras, a gente sobe de nota, como o programa subiu, ou vocês ficam com ele nota 4 aí, correndo o risco de fechar. Então, isso facilitou a minha entrada, né? Ou seja, uma queda grande, né, que mexeu com os brios, né, da instituição, e eu assumi com uma política de falar assim, olha, e eu faço isso até hoje, né, eu falo assim, olha, a recomendação da CAPES é isso. Querem decidir contra, eu vou constar em ata e depois a gente vê a responsabilidade. Porque no fundo, Fontainha, quem entende de regra, quem estuda as normativas da CAPES, são os pesquisadores, né? Eles podem entender de, sei lá, comercial, etc, etc. Nosso campo é outro. Então, eu usei uma lógica, uma técnica, né, que eles não possuíam, né, e não tinham interesse de possuir, né? Então, o que é comum, eles estão em outras atividades, fazendo outras coisas, né?
Então eu falei assim, olha, é o seguinte, vamos seguir as regras ou não, e foi uma escolha do programa. E isso facilitou muito a minha gestão no programa, né? CAP, CNPq, eu falei, ó, a gente quer ter mais bolsa, então vamos fazer isso. Né? Eu confesso a você que eu tive colegas que queriam judicializar a avaliação da CAPES, sobre o argumento que os tribunais poderiam decidir melhor. Eu falei, cara, mas você quer... Que tribunais? Que ideia é sua essa? De onde você tirou isso? Existe um Ministério da Educação, existe todo um sistema que faz avaliação. Não é o que você acha. Né? E felizmente ou infelizmente, eu acho que a gente tem que usar, às vezes, o conhecimento mesmo dessas agências, né? E elas têm todo um regramento, lógicos, para lidar com isso. E tem um fator importante, né, Fontanha? Se a gente olhar para trás, um problema que se verificou no direito é que o direito não produzia nada. Quando eu entrei no programa, eu tinha um colega que ele não publicava nada há 10 anos. A gente instituiu uma regra de credenciamento, né? Com regras claras, quanto ele tinha que produzir por ano, etc. E ele passou a cumprir. Entendeu? Então a gente saiu de um momento que o direito não publicava nada por uma superprodução do direito, né? Uma corrida louca, quem publica mais leva, que infelizmente mudou. E só que quando começou essa loucura, né, de professor publicar 40 artigos num ano, né, e não tem sentido, isso não existe, isso obviamente é fraude, né? A CAPES e as outras instituições falaram assim, peraí, então parou. Você já resolveu o problema do direito, né? Vocês não publicavam, agora vocês já publicam demais. Agora vamos falar para o direito, publica menos e com qualidade. Então, acho que esse é o próximo passo da faculdade de Direito, das faculdades de Direito, né? Então, os professores já aprenderam a publicar para ficar na pós-graduação, agora eles vão ter que publicar com qualidade. Só que eles ainda não sabem o que é qualidade. Né? Eles acham mais ou menos que qualidade é publicar na revista que tem o A1, A2. Tá? Mas eu acho que isso tem sido uma melhora, assim. Acho que eu vejo um saldo positivo, né? Então a gente já pegou um pessoal que não sabia escrever, já está escrevendo igual um louco, agora só ensinar eles a fazerem pesquisa, que eu acho que é o passo mais difícil. Mas pelo menos na área do direito, a ficha de avaliação dos programas, a quantidade de produção, né, que antes valia 1/3, né? Agora ela vale 1/9, né? Ou seja, ela já não vale tanto, entendeu? Ela vale a mesma quantidade que a qualidade dos trabalhos. Né? Então, hoje a gente tem o item quantidade, o item qualidade, o item defesa dos alunos. Né? Então, essa loucura de publicar centenas de artigos por quadriênio, isso não existe mais. Apesar de, às vezes, a informação demora para chegar, né? Então, eu vejo um cenário positivo, assim, sabe? Ainda acho que muita coisa tem que melhorar, né? Mas acho que o cenário é positivo se a gente fizer uma longa duração aí. Eu pergunto se alguém tem alguma pergunta, alguma questão aí dos participantes, né? Vários elogios aqui, né? A Luciane Souza Soares de Lemos comentou, queria ter ouvido as palestras de hoje, há uns 10 anos na graduação. Parabéns a todos pelo evento. Obrigado. A gente também queria ter ouvido antes, né, Gustavo? Né, Fernando? A gente definitivamente. Queria ter ouvido no primeiro dia de aula. Muitos elogios aqui. Bom, se não houver mais nenhuma questão, Gustavo, eu gostaria de te pedir licença para apresentar um pouco do que nós fazemos no NSD, apresentar um pouco também um pequeno retrospecto do que nós construímos ao longo desses 6 dias de trabalho nesse mês, né? Foram 21 mesas, enfim, eu gostaria de apresentar para vocês rapidamente e, em seguida, eu tenho uma pequena homenagem para a equipe também que montou essa, né, para
para meus colegas do núcleo, mas também para a equipe que está aqui com a gente, acompanhando os alunos da graduação em Segurança Pública e Social. Deixa eu compartilhar aqui esse primeiro PowerPoint aqui. Isso já, né, em guisa de conclusão desse longo evento, né, de 6 dias. Aliás, Gustavo, para você saber, eu organizei do outro projeto JCNE, um evento Segurança Pública e Universidade, que a gente fez em 5 dias. Aí nós, né, terminamos o evento extenuados, né, foi um evento presencial, nós estamos extenuados, e a única conclusão que a gente conseguia chegar é que o próximo seria menor, né, seria de 3 dias. Bom, evidentemente que nós acabamos dobrando a meta, né, foram 6 dias, a gente aumentou em um dia ainda, mas foi muito produtivo. Foram 6 dias em meses que nós pudemos produzir um verdadeiro diálogo com os operadores do direito, construindo um espaço que, ouvindo, né, essa interlocução ao longo desse encontro, o objetivo do encontro ele se mostrou plenamente realizável. Nosso objetivo era fazer o encontro, encontrar os operadores do direito, encontrar os pesquisadores, construir um espaço em que ele, né, como muitos dos colegas que passaram por aqui apresentaram, ele não está no direito, mas também não está fora dele, né? O que mostra é que essa forma, né, que foi construída através de um diálogo com meus colegas, e aí esse formato especialmente, né, com 3 pessoas em cada mesa, com o apoio dos nossos monitores, que foi sugerido pela professora Isabel Nunes, ele foi extremamente feliz, ele conseguiu produzir esse resultado e também contornar um outro problema, que é essa fadiga, né, de ficar muitas horas conectados, né? Então, essas mesas curtas, elas foram certamente menos cansativas para quem participou, e eu espero que tenham sido proveitosas também. Esse evento, então, ele se realizou durante 6 dias. Nosso objetivo no núcleo, né, e com esse evento, foi estimular a prática da interdisciplinaridade, que já existe na área da CAPES há muito tempo. Nós desenvolvemos isso no contexto institucional do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito e através da rede de pesquisadores do INCT e NEAC. O trabalho que nós realizamos é uma orientação que é voltada para a compreensão da experiência no trabalho cotidiano, né? E também uma prática muito intensa de coorientações, bancas multidisciplinares, com sociólogos, juristas, antropólogos, politólogos também, né? Também essa prática ela é favorecida, né, com o estímulo dos nossos pesquisadores, né, e informação, principalmente, participar de encontros com os operadores do direito e encontros que permitam a interlocução com cientistas sociais, mas também através da produção de conhecimento, né, coletivamente, isso é valorizado, né, pelo documento de área da área interdisciplinar, né. Os nossos desafios, né, e que são constantes e que nós procuramos enfrentar aqui, é um desafio da comunicação, né, em função da autoridade que existe em torno dos operadores do direito, mas chamar a atenção, né, para que essa comunicação a gente se concentre não nos obstáculos, né, ou naquilo que entre os operadores do direito pode, inclusive, talvez prejudicar, né, o diálogo, né, mas principalmente focalizar naquilo nas pontes que nós podemos construir, né, com essas instituições, procurando enfrentar o problema da consciência dos direitos, né, através dessas mesas. Esse foi um tema recorrente, e principalmente da inteligibilidade da linguagem jurídica e também do trabalho, né, do significado do trabalho dos operadores do direito, né. E é exatamente por isso que esses obstáculos cognitivos eles são desafios para nós, né, que através desses estranhamentos produzidos nas situações de encontro, né, e sejam nos trabalhos de campo, né, nos rituais da justiça, seja nesses eventos em que nós podemos colocar também os operadores para dialogar, né.
E isso produzindo um conhecimento que é empiricamente fundado sobre o exercício do poder através das práticas, né, dos operadores do direito. Bom, esse nosso núcleo de pesquisa está registrado no CNPq, ele existe desde 2007, nós já temos 15 pesquisadores envolvidos, né, na sua consecução. Nós temos o financiamento e o apoio da rede do INCT-INEA, Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, que tem o financiamento da CAPES, da FAPERJ, do CNPq, onde nós conduzimos esse projeto, subprojeto Justiças, Procedimentos e Conflitos, né, e que nos permite ter acesso a recursos que financiam não apenas essa atividade, mas também estimulam e financiam o trabalho dos pesquisadores em formação. Nós temos um site onde nós procuramos colocar os relatórios, as nossas atividades, né, para dar visibilidade a essas atividades. Isso aí é uma pequena amostra dos trabalhos que são realizados, né? Essas são dissertações em que eu participei da orientação e coorientação, muitas vezes em coorientação com colegas das ciências sociais, sempre preocupado, né, em produzir o conhecimento por meio da formação dos operadores do direito e com eles, né? Nós temos para divulgação científica também esse Instagram, né, em que a gente procura nos comunicar o que nós fazemos, principalmente nesse momento, como muitos colegas apontaram aqui. A universidade ela tem sido desafiada à sociedade a explicitar mais as suas formas, né, do que ela faz, né, do que acontece dentro da universidade, né? Nós não podemos ser acusados de práticas estapafúrdias, né, sem que a sociedade conheça o produto social, né, daquilo que a universidade faz, né. Nós trabalhamos também em cooperação, em frente de divulgação científica, né, pela coluna do Jota, que o Fernando originalmente coordenou a sua constituição e que hoje eu ajudo nessa coordenação, contribuo com a coordenação executiva, né, da coluna Judiciário e Sociedade no Jota. Nós participamos também do fórum presidido pela professora Isabel Nunes, né, de antropologia, do Fórum Permanente de Antropologia e Sociologia do Direito da Emerge, que é vice-coordenado pelo professor Carlos Vitor, que também faz parte da NSD. Esses são os eventos que nós realizamos desde 2017, né, a palestra com a professora Glória, o ateliê, uma oficina, né, de pesquisa empírica em direito, os ateliês de edição de texto, né, que buscaram discutir e aprimorar e desenvolver entre os alunos, né, a escrita acadêmica, o seminário do JCNE, do Segurança Pública Universidade, o eventos fora do Rio de Janeiro, na UFJF, do governador Valadares, onde a professora Paula, que é a co-líder do NSD, é professora, o Encontro Regional de Pesquisa Empírica em Direito, no ano passado, que nós realizamos, enfim, esse seminário que contou com 58 convidados da área do direito e das ciências sociais, em 22 mesas, né, ao longo desses 6 dias. Né. Esse evento ele contou com a participação de 15 pesquisadores do núcleo, colegas de 13 faculdades de direito, 15 programas de pós-graduação da área de direito e das ciências sociais, em 17 cidades do Brasil, em 8 estados do Distrito Federal. São 30 instituições públicas, entre membros de 2 conselhos municipais, um colégio estadual e 3 associações da sociedade civil. Eu gostaria de citar, né, especialmente a Reforma, o Instituto de Defesa da População Negra, o IDPN, e a Reforma, o IDPN... Ai, perdão, eu estou cansado, nós vamos chegar lá. Então, nós fizemos mais 2 painéis internacionais também, com Baudouin Dupré, que é um pesquisador da área das ciências sociais, que pesquisa o direito no contexto árabe, né, que é pesquisador do CNRS, o Sigurd Dondt, que é do Departamento de Línguas e Comunicação da Universidade de Jyväskylä, na Finlândia, juntamente com Fábio Ferraz, que é um colega nosso aqui brasileiro, que agora está conduzindo essa pesquisa junto com o Sigurd sobre o Tribunal Penal Internacional. Né?
além dos pós-graduandos, né, dos alunos de direito e de todos aqueles que se interessaram, né, e permaneceram como ouvintes dessa seminário. E, especialmente, eu gostaria de agradecer a Mariana Viana, a Betânia Almeida, o João Vitor Abreu, a Gisele Moreira, a Letícia Lima, o Lucas Pinheiro, a Sara Rangel e a Kelly Castriotto, por compartilhar esse trabalho de organização do evento e todo o trabalho que isso dá. Eles foram muito pacientes, generosos, todos eles se dedicando muito e muito reconhecedores também do que esses empreendimentos acadêmicos podem desenvolver de habilidade para eles, né? Essas atividades todas, elas contam com o financiamento da FAPERJ, através da Bolsa de Jovens Cientistas do nosso estado, o projeto Humanidades, o projeto Treinamento e Capacitação Técnica, além das bolsas de iniciação científica, que nós já conduzimos também e tivemos durante todo esse período na UF, né? Também contamos com a bolsa do CNPq e do projeto Universal de 2018 para financiar as nossas atividades. Os recursos são poucos, mas eles são muito importantes para o desenvolvimento dessa atividade, que permitiu esses contatos e esse financiamento desse trabalho, me permitiu postular como professor visitante na Universidade de Sciences Po Bordeaux, nesse ano, no laboratório As Áfricas do Mundo, né? Então, essa é a nossa atividade como núcleo. Esse é mais um evento que nós realizamos com o apoio dos alunos das pós-graduações, mas também do bacharelado em Segurança Pública e Social. E eu gostaria, por fim, a minha última homenagem, eu prometo que não será longa, passar aqui uma pequena montagem, né, já que a nossa lembrança agora, nesse tempo de pandemia, né, nesse evento único, né, na nossa experiência, né, e que mobilizou, vamos dizer assim, nos mobilizou de uma forma muito especial, mas que, apesar de tudo, todos se mostraram muito bravos, né, e corajosos e, vamos dizer assim, desejosos, né, de atividades que possam nos dar esperança nesse momento. Então, essa é uma singela homenagem para todos aqueles meus colegas que participaram desse evento e trabalharam para a sua realização.
Me botou ao vivo. Vamos lá. Bom, então estão aí todos devidamente homenageadas, né? Todas. Vamos ver quem está mais aqui, para a gente colocar aqui também. Vamos botar todo mundo que ajudou a fazer esse evento. A produzir um ambiente de conversa, de diálogo, né? E que botei o Fabinho. Acho que eu botei gente demais aqui na nossa... O Carlinhos também aí. Então, obrigado a todos vocês, a todas, por essa jornada que foi o seminário. Muito obrigado ao Gustavo pela gentileza de nos brindar com essa conferência de encerramento. E é isso, moçada. Espero que vocês tenham gostado e ano que vem tem mais, né? Valeu, moçada! Valeu, gente, adorei. Foi ótimo. Valeu, professor. Muito obrigado, professor, pela homenagem. Gostei. Valeu, uma honra participar. Parabéns, pessoal. Sucesso para vocês. Valeu, parabéns, Pedro. Foi muito bom, viu? Valeu, Carlinhos, Fabinho, Fernando, obrigado. Valeu, Pedro. Valeu, moçada. Um abraço para vocês. Então, eu dou encerrado aqui os trabalhos do Seminário de Pesquisa Organização Profissional dos Operadores do Direito. Professora,